E essa palavra é para toda a família, não somente para os casados, mas os jovens também que vão casar também são abençoados com esta palavra. Vamos ler, irmãos, Efésios. Eu vou ler a partir do versículo 21, porque o versículo 33 é a conclusão de toda uma palavra que ele começa a falar a partir do versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. A palavra de Deus, irmãos, é o manual do crente. Ela tem instruções e princípios para toda a nossa vida, inclusive também para a família. Diz assim o texto sagrado: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, estas palavras de Deus escritas aqui na carta de Paulo aos Efésios mostra a importância que tem do relacionamento entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, no que concerne aos deveres conjugais. Quando dois jovens decidem casar, eles vão se unir um ao outro pelos laços do matrimônio, e quando isso acontece, cada um, irmãos, passa agora a ter direitos e deveres dentro desta relação. O casamento, ele começa, a família, irmãos, ela começa no casamento. O casamento é o primeiro passo, é quando inicia a nova família. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne, ambos serão uma só pessoa. E a gente vê, irmãos, que cada família cria ali o seu jovem, cria a sua jovem, cada família tem uma formação, cada um dos noivos tem uma formação, mas, irmãos, quando eles decidem se unir pelos laços do matrimônio, eles tornam uma só pessoa, eles tornam uma só carne. E esse relacionamento, irmãos, ilustra também o relacionamento entre as pessoas da Trindade, um único Deus composto de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O casamento, irmãos, deve ter uma união tão grande, tão íntima entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, de sorte, irmãos, que o homem considera a mulher como uma parte de si mesma, e a mulher também considera o homem como uma parte de si mesma, porque ambos se tornam uma só carne. O casamento que Deus aprova é um casamento entre um homem e uma mulher, o casamento heterossexual, e um casamento, irmãos, monogâmico, apenas um homem casando apenas com uma mulher, debaixo da bênção de Deus.
um casamento indissolúvel. Jesus Cristo disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Deus não se agrada de divórcio, Deus não se agrada da separação. O divórcio, irmãos, nunca é apontado como uma solução para os problemas conjugais. Deus fez a família e o casamento para que os dois vivam unidos até que a morte os separe. E outro aspecto importante do casamento, debaixo da vontade de Deus, é que o casamento, irmão, seja confessional, crente casando com crente. Crente casando com crente. Deus não se agrada e não abençoa, irmãos, um crente, um rapaz e uma moça que serve ao Senhor, que conhece a palavra de Deus e que entra pelo caminho da desobediência e vai lá nos filisteus procurar lá uma Dalila para se casar. Não, irmãos, Deus se agrada do casamento entre crente e crente. Glórias ao nome de Jesus. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, temos que defender o casamento bíblico, temos que defender o padrão de família revelado por Deus, porque a família é uma instituição divina, a família não é uma instituição humana, a família não foi inventada pelo homem, mas a família foi inventada por Deus, desde lá o Éden. A Bíblia diz que Deus criou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, por isso eu vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que o auxilie e lhe corresponda. E Deus, irmãos, criou Eva e entregou a Adão e disse: serão agora ambos uma só carne. Então Deus foi quem criou a família, porque Deus sabe, irmãos, o que é melhor para nós. Todos nós, seres humanos, nós precisamos, irmãos, ter em nós, na nossa vida, uma família, viver numa família e assim cumprir cada um de nós o papel que Deus designou para vivermos na família. A família é o porto seguro, irmãos, de cada um de nós. Muitas vezes no dia a dia nós sofremos lutas, perseguições e tribulações das mais difíceis, mas na família, no seio familiar, nós encontramos apoio, no seio familiar nós encontramos compreensão, nós encontramos auxílio e assim, irmãos, a gente caminha. A família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade e da igreja. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E o diabo, irmãos, que veio para matar, para roubar e para destruir, ele tem muito interesse em destruir as famílias. Ele tem muito interesse em subverter os papéis dos entes familiares. Ele tem muito interesse, irmãos, de acabar com as famílias. E tem conseguido muitos resultados. Porque infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as pessoas, irmãos, têm se desviado do propósito de Deus. As pessoas têm se desviado do padrão de Deus. Mas a igreja, irmãos, tem se tornado a última trincheira de resistência contra as ações diabólicas para destruir a família. Não contamos mais com a escola, não contamos mais com os parlamentos através da confecção de leis municipais, estaduais ou federais que venha proteger a família. Pelo contrário, cada vez mais a gente está vendo, irmãos, o Estado não somente o executivo, mas também, irmãos, o legislativo e o judiciário trabalhando, irmãos, para enfraquecer a família. E a última trincheira de resistência é a igreja. Deus conta comigo e com a minha família. Deus conta com você e com a sua família para ser sal da terra e luz do mundo aqui, irmãos, neste mundo tenebroso. A Bíblia diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo olha para as nossas famílias. O que você acha das novas olha, tendências irmãos, para os casais mundiais? da igreja. Quais? O mundo olha para os filhos da Eu não
igreja. E nós, irmãos, temos uma missão de Deus e uma responsabilidade do Senhor de ser, irmãos, sal da terra, de ser luz do mundo através das nossas famílias. Glórias ao nome de Jesus. Quando, irmãos, hoje é um dia de domingo, louvado seja Deus por muitas famílias que estão aqui na igreja, mas quando você sai lá da sua casa e vem para a igreja, a pé para a igreja, aquela família, irmãos, caminhando para a igreja, é quando o homem vai lá na frente e a mulher lá atrás, e o homem não dá nem atenção, não sabe nem por onde a mulher vem. O povo começa a ver e diz: ixi, que coisa feia, esses crentes vão para a igreja, o homem lá na frente e a mulher lá atrás, ou a mulher lá atrás, o homem lá na frente. Quando vão, estão em algum lugar, aí ficam brigando, ficam arengando um com o outro. Aí as pessoas veem, irmãos, as pessoas nos observam. As pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas que moram na nossa rua, as pessoas que trabalham conosco lá no nosso trabalho, que convivem na nossa instituição, elas nos observam. Nossos parentes que não são crentes, eles nos observam. Observa como é o comportamento do marido, observa como é o comportamento da esposa, observa como é o comportamento dos filhos. E nós, irmãos, não podemos envergonhar o evangelho de Cristo. Nós não podemos, irmãos, dar motivo para que as pessoas do mundo venham, irmãos, ficar escandalizadas com o comportamento das famílias crentes. Mas nós temos, irmãos, que ser exemplo para o mundo. E Deus conta com cada um de nós. E uma coisa fundamental, irmãos, para fortalecer as famílias, é que cada membro da família cumpra o seu papel. O esposo cumprindo o papel de esposo, a esposa cumprindo o seu papel de esposa. E nós, irmãos, vemos aqui neste texto que fala dos deveres conjugais, onde mostra vários deveres das esposas e vários deveres do esposo. No casamento, irmãos, o marido e a esposa, o homem e a mulher, eles vivem, irmãos, uma relação de mão dupla. Nós não podemos achar, irmãos, que o marido só tem direito e não tem dever. A mulher não pode achar que ela só tem direito e não tem dever. Vivemos em um mundo marcado pelo egoísmo, em que muitas pessoas só querem saber de si mesmas, em que muitas pessoas só pensam em reivindicar os seus direitos, mas ninguém se preocupa em cumprir os seus deveres. Cada um de nós, irmãos, como membro da família, devemos repensar como é que está a nossa situação. Eu, como esposo, devo perguntar a Deus e devo perguntar à minha esposa: como é que eu estou sendo para você? Eu estou sendo um bom marido? O que é que você quer que eu melhore? O que é que você acha da minha atuação como marido? Nós, irmãos, precisamos buscar melhorar cada dia mais com o esposo. As esposas também, irmãos, devem procurar cada vez mais fazer uma autoavaliação, à luz do que recomenda a palavra de Deus. Conversar com o seu esposo e perguntar a ele: eu estou sendo uma boa esposa para você? Faça uma avaliação da minha atuação, Senta para conversar e assim, irmãos, os dois vão crescendo. Assim as coisas vão sendo resolvidas, as arestas serão aparadas, irmãos, e a engrenagem vai sendo azeitada, vai sendo lubrificada e a coisa vai funcionando bem para a glória do nome de Jesus. E um casal, irmãos, que vive em harmonia, vai ser bênção também para os filhos. Um casal que vive brigando, um casal que vive desajustado, irmãos, um casal que vive tudo bagunçado, isso reflete negativamente na vida dos filhos, reflete negativamente no comportamento dos filhos. Os filhos, irmãos, ficam alegres e felizes quando vê o seu pai e a sua mãe unidos, quando vê o seu pai e a sua mãe se dando bem, e glórias ao nome de Jesus por isso. Mas, irmãos, para que isso aconteça, o marido tem que cumprir os seus deveres e a mulher também cumprir os seus deveres. Aqui no versículo 22,
Paulo disse: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. No versículo 24 ele diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meus irmãos, o movimento feminista aí no mundo, eles pregam uma visão totalmente diferente do que prega e recomenda a palavra de Deus. No mundo prega-se a guerra entre os sexos. No mundo, irmãos, prega-se uma briga constante entre homem e mulher. Diz que todo homem é opressor, que toda mulher é oprimida. E cada vez mais, irmãos, semeia esse desentendimento, essa desarmonia e esta briga entre casais. É claro, irmãos, que a Bíblia não aprova o machismo, a Bíblia não concorda com o machismo, irmãos, mas nós não podemos, irmãos, ir para o outro extremo do feminismo, porque o feminismo é o machismo ao contrário, o feminismo é o machismo pelo avesso e algo mais ainda. Mas nós, irmãos, devemos ver o que é que diz a palavra de Deus. O nosso padrão, a nossa única regra infalível de fé e prática para toda a nossa vida, inclusive para a família, é a palavra de Deus. Não importa o que educador A diz, não importa o que a educadora A falou, não importa o que um digital influencer afirmou, não importa, irmãos, o que fulano, beltrano e cicrano está dizendo. Para nós o mais importante é o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, constituiu o casal ali no casamento, e Deus instituiu, irmãos, o marido como líder do lar. Deus instituiu o homem como o líder da família. E a mulher, irmãos, precisa entender isso. A mulher precisa compreender essas coisas. Porque, irmãos, quando a mulher quer ser a líder da família, quando a mulher quer passar por cima da liderança do marido, ela sai debaixo da bênção de Deus e dá lugar ao inimigo para que seja semeado contendas, discórdias e muitos problemas na família. E isso não vai atrair a bênção de Deus. E por isso que a Bíblia diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Se você é uma mulher de Deus, se você teme a Deus, se você reconhece a liderança do Senhor na sua vida, se você é submissa ao Senhor, também seja submissa ao seu marido, também reconheça a liderança do seu marido. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, porque eu tenho mais estudo do que ele, eu tenho uma faculdade e ele só tem o 2º grau, porque o meu salário é maior que ele, então aqui quem manda sou eu. Minha irmã, acabe com esta mentalidade, esse tipo de mentalidade. Mulheres que vivem com esse tipo de mentalidade não são mulheres felizes, não são mulheres realizadas, são mulheres infelizes, porque elas estão fora dos planos e dos propósitos de Deus para a família. Reconheça a liderança do seu marido, porque quando a mulher não reconhece, ela não está se rebelando somente contra o seu marido, mas também está se rebelando contra o próprio Deus. Está se rebelando contra o próprio Senhor. E uma coisa muito importante, queridos jovens, rapazes que aqui estão, que são solteiros, é quando vocês estiverem aí orando e pedindo a Deus uma orientação de uma moça para casar. Case com uma moça crente, case com uma moça que tem temor de Deus, case com uma moça que teme a palavra do Senhor, porque você vai ser feliz. Quanto mais, irmãos, uma moça teme ao Senhor, quanto mais uma esposa teme ao Senhor, ela também vai ser uma boa esposa, porque ela vai colocar em prática as recomendações da palavra de Deus. Versículo 33, Paulo disse que a mulher deve tratar o marido com todo o respeito. Se é uma coisa, irmãos, que os homens, eles se sentem muito, se é uma coisa que os homens são bastante afetados, é quando a mulher desrespeita o seu esposo. E é muito feio, irmãos, uma mulher que vive falando mal do esposo pelas esquinas. Às vezes está conversando com as suas colegas, está conversando com as suas conhecidas, e outra conversa não sai, a não ser falar do marido.
A não ser falar do marido. Ah, porque meu marido é assim, assado, cru e cozinhado. Mulher, mas o meu marido é porque você não se conhece. Mas o meu marido é assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, meus irmãos, isso é terrível. A mulher, irmão, se ela não está satisfeita por alguma coisa, se tem alguma reclamação, deve chamar o seu marido e conversar com ele, para poder discutir a relação e resolver os problemas, e não ficar falando mal, né, do seu marido para as pessoas, não ficar envergonhando publicamente o seu marido, não ficar desmoralizando o seu marido. Nós vemos, irmãos, que muitas mulheres hoje em dia têm aquele espírito da rainha Vasti, lá da Pérsia, que nós estudamos nas lições da escola dominical no trimestre passado. Porque o rei da Pérsia, Artaxerxes, convidou a rainha para que ela pudesse se apresentar lá no meio dos príncipes. E ela disse que eu não vou. Ela peitou ele, né? Ela confrontou ele. E assim, irmãos, ela perdeu a posição de rainha, ela desceu do trono. Meu querido irmão, nós precisamos, meus irmãos, entender o que recomenda e o que ensina a palavra de Deus. Minha irmã, trate bem o seu marido, encha a bola dele, né? Ajude ele, abençoe ele, elogie ele. Não fique só criticando, irmãos. Eu sei, irmãos, que todos nós somos falhos. Não existe nenhum esposo perfeito, não existe nenhum pai perfeito. Todos nós precisamos mudar e melhorar em todas as áreas, umas mais e outras menos. Você, minha irmã, quando precisar, alertar o seu marido, aconselhar o seu marido em alguma coisa, fale com respeito, fale com carinho, fale com consideração, fale a sós com ele, porque, irmãos, a gente deve elogiar em público, mas repreender em particular. E a repreensão tem que ser com jeito, tem que ser de forma amorosa, irmãos, com amabilidade. Porque uma palavra, irmãos, dita fora do tempo, ela vai causar muito estrago. Uma palavra, mesmo que seja verdadeira, mas que quando é falada de forma áspera, de forma grosseira, irmãos, vai gerar muitos problemas, não vai resolver o problema. Então, é importante, irmãos, não envergonhe, minha irmã, o seu marido na frente dos amigos dele. Não envergonhe o seu marido em público. Não desmereça ele. Não fale mal dele em público. Não fique falando dos defeitos e das deficiências dele para todo mundo, fazendo propaganda. Em público, elogie as qualidades dele e, em particular, você com ele, aconselhe ele, ajude ele, porque a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica o lar, mas a tola derruba, destrói o lar com as suas próprias mãos. Então, meus irmãos, isso é fundamental. A Bíblia diz, meus irmãos, em Tito, no capítulo 2, versículo 3 em diante, que as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. As mulheres mais experientes da igreja, as mulheres, né, que já são mães, né, que já têm alguns anos de casadas, etc., elas têm muita experiência e podem e devem ajudar as mulheres mais novas. Ajudarem as moças, aconselharem elas, para que as moças também possam, irmãos, aprender o que diz a palavra de Deus. No versículo 4 diz, assim, essas mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens. Orientar a quê, irmãos? A brigar com o marido? Orientar a viver, né, numa queda de braço eterna com o marido? Não, mas orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então daí a importância, as irmãs que são casadas,
ajude as suas filhas, ajude as suas netas, aconselhe as jovens mais novas da igreja a respeito do papel da mulher no casamento, para que elas possam, irmãos, serem orientadas de acordo com a vontade de Deus, colocada aqui na palavra do Senhor, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, a serem puras. Não vá orientar as jovens a viver brigando com o marido. Não vá orientar as jovens a descontar isso, a descontar aquilo, mas que possa orientar na harmonia. Às vezes, irmãos, encontramos casos de jovens que não querem mais casar, porque às vezes a própria mãe, uma tia ou uma avó, falou tanto mal do marido, falou tanto mal dos homens, falou tanto mal de casamento, e aí tem jovens hoje que não querem mais casar. Não, eu quero viver solteira, não quero mais casar, casar é ruim, casar não presta, porque fulano vive sofrendo, Beltrano não sei o quê, e assim, irmãos, tem destruído os sonhos de muitas jovens. As irmãs mais velhas tem essa responsabilidade de orientar as jovens da igreja nos princípios da palavra de Deus, para que elas assim possam, irmãos, cumprir o seu papel na família. Mas a Bíblia tem instruções não somente para as mulheres, não somente para as esposas, mas também para os esposos. Tem instruções também para os homens. É uma via de mão dupla. O casamento, irmãos, tem a parte do homem e tem a parte da mulher. Se um dos dois, irmãos, não quiser cumprir a sua parte, fazer a sua parte, vai dar muito problema. Mas, irmãos, aqui no versículo 25, Efésios 5:25, a Bíblia tem também umas ordens para os maridos, dizendo: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui, irmão, já começa dizendo: marido, ame cada um a sua mulher. Não é a mulher dos outros, não é a mulher do vizinho, não é a mulher do irmão, não é a mulher de fulano e beltrano, mas cada um ame a sua própria mulher. Deus não se agrada, irmãos, do adultério. Deus, irmãos, repudia o adultério. A Bíblia diz, irmãos, que o leito conjugal deve ser sem mácula e que todos devem considerar o matrimônio. E que Deus vai julgar e Deus vai punir os adúlteros e os imorais. Então o homem deve se relacionar com a mulher, e o relacionamento dele com a mulher é baseado no amor, não é baseado no abuso de autoridade. O homem, irmãos, não pode querer usar a Bíblia de forma equivocada, dizer: olha, Deus disse que eu sou o cabeça da mulher, Deus fala que eu sou o cabeça da família, então agora vocês vão ver, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E às vezes, irmãos, tem homens que cometem abuso de autoridade e humilha a mulher, ele faz tanta ruindade contra a mulher, e de modo, irmãos, que tem esposas hoje em dia que vivem pedindo a Deus para o marido morrer, vive pedindo a Deus para Jesus levar, porque não aguenta mais de tanto sofrimento. Que coisa triste, irmãos, um negócio desse. Deus não assina embaixo, Deus não se agrada, irmãos, de homens opressores. A relação do homem com a mulher deve ser baseada no amor. Você quer que a sua mulher seja sujeita a você? Você quer que a sua mulher reconheça a sua liderança? E a sua parte você está fazendo? O grande problema, irmãos, de muitos conflitos entre casais é porque a gente só quer que o nosso cônjuge faça a parte dele e a gente não quer fazer a nossa. Mas, irmãos, o padrão bíblico é que o marido, ele ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, é um amor que se entrega pela sua esposa. E o padrão, irmãos, para nós, é o padrão de Cristo. Versículo 28 diz que os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo.
Amor, irmãos, pressupõe que o alvo do nosso amor é o outro e não a nós mesmos. A Bíblia diz que ninguém aborrece o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Da mesma forma também o homem deve, irmãos, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa com um amor sacrificial. No versículo 33 diz: cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E esse amor do homem pela mulher, irmãos, não é somente fazer a feira. Não é somente, irmãos, fazer a feira e outras coisas mais, muito poucas. Não, eu faço a feira, não tem de que reclamar. A geladeira nunca está seca, a despensa sempre está cheia. Eu nunca deixo de cumprir minhas responsabilidades sexuais com minha esposa. Mas a esposa não precisa só de feira e de sexo, não. Tem muito mais coisas que a esposa precisa. E nós, irmãos, como homem, devemos ter cuidado com isso. Existe o amor eros, mas existe também o amor ágape. O amor eros é o amor sexual que a mulher sente pelo seu esposo e o esposo sente pela sua mulher. E isso é mandamento bíblico, porque o sexo fora do casamento, irmãos, é pecado, mas dentro do casamento é um mandamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, versículos 3 a 5, que o homem deve satisfazer sexualmente a sua mulher e a mulher deve satisfazer sexualmente o seu marido. Mas, irmãos, embora o amor sexual dentro do casamento seja fundamental, para a harmonia, para a intimidade e ajuste do casal, mas ele não é tudo, ele sozinho não basta. Porque, irmãos, com o passar do tempo, o que vai, irmãos, ser muito determinante é o amor ágape, o amor sacrificial. O amor sexual depende muito da condição de saúde do homem e da mulher, depende muito da idade. Todo mundo sabe, irmãos, que é da natureza. Deus já criou o homem e a mulher dessa forma. Quando são jovens, recém-casados, tem muita energia, tem muita disposição para isso, mas com o passar do tempo, irmãos, essa energia vai diminuindo, vai se acabando à medida que o corpo do homem e da mulher vai envelhecendo. É a natureza, Deus criou dessa forma. Agora, irmãos, por outro lado, o amor ágape é diferente. O amor ágape que é construído com base no relacionamento, o amor ágape que é construído no casamento, entre o casal, com base nessa intimidade e compromisso diário. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 4 a 7, a Bíblia descreve como que é o amor que o marido deve amar a sua esposa. Qual é o tipo de amor que o marido deve amar a sua esposa? Qual é o tipo de amor, irmãos, que é duradouro, que vai realmente, ao longo do tempo, sustentar o casamento? É o amor ágape. Diz o texto bíblico no versículo 4, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é paciente. Nada, irmãos, não tenho paciência, eu não tenho papa na língua, eu não aguento isso, eu digo logo, eu não aguento aquilo, eu falo logo. Mas quem ama, irmãos, tem paciência. Quem ama tem paciência. Quem ama é bondoso. Diz que o amor é bondoso. Uma pessoa bondosa é que trata bem as outras pessoas, é que faz o bem para as outras pessoas. Um marido que verdadeiramente ama a sua esposa, ele é bom para ela, ele não é ruim para ela, ele não é mal para ela, mas ele é bom para ela, ele é paciente com ela. Tem dia, irmãos, que não é fácil. Tem determinados dias lá da TPM que é complicado, que é difícil mesmo. Mas a gente tem que ter paciência, irmãos. Tem que ter paciência. Já pensou se nós homens também tivesse TPM? Aí era um negócio sério, Só sabe quem tem, Só sabe quem tem. Então, tem que ter paciência, tem que ser bondoso. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha.
Versículo 5, o amor não maltrata. É tão triste, irmãos, a gente tomar conhecimentos de casais em que a mulher é maltratada pelo marido, em que o marido maltrata a mulher. Que coisa triste, irmãos. Você, como pai, como mãe, cria uma filha, tem uma menina, cria ela com todo amor e carinho e dá ela para casar com um marmanjo lá, e depois aquele camarada vai maltratar a sua filha. Que coisa terrível, irmãos. Deus não se agrada de um negócio desse. Então a Bíblia diz que o verdadeiro amor não maltrata. O verdadeiro amor não procura seus interesses. O amor, irmãos, está preocupado em agradar o outro. Muitos problemas acontecem porque a gente só quer ser alvo do amor do nosso cônjuge. Eu vou casar porque eu quero ser muito amado. Eu quero casar porque eu quero ser muito amada. Só quer vem a nós, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Mas, irmãos, o amor é uma via de mão dupla. A Bíblia manda que o marido ame a sua esposa, mas a gente já leu aqui Tito capítulo 2, dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos. Então diz: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. A gente, irmãos, tem que ter cuidado com essa história de pavio curto, que não aguenta nada, que eu não sou assim, é que comigo é desse jeito, e não adianta porque eu sou assim mesmo. Mas, irmão, Jesus é aquele que trabalha na nossa vida. Jesus é aquele que muda a nossa vida, que trabalha no nosso temperamento para a gente controlar esse temperamento. A Bíblia diz que quando vocês se irarem, não pequem. Irai-vos e não pequeis. A gente não pode, irmãos, estar dando vazão aos desejos. Não, porque eu fico logo esquentado, chega as minhas orelhas, fica quente. Se controle, irmãos. Se controle, porque aqueles que já foram salvos por Cristo, têm condição de controlar a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado. Não se ira facilmente e não guarda rancor. O rancor, irmãos, tem destruído a saúde emocional de muitas pessoas. Aquela rancor no coração. Mas ele disse isso comigo, ele falou aquilo comigo, eu nunca esqueci. Toda vez que eu lembro eu fico triste e não sei o quê. Minha irmã, se o seu esposo falou alguma coisa que você não gostou, se o seu esposo fez ou deixou de fazer, ou falou alguma coisa que te magoou, chegue para ele e diga, chegue para ele e fale. Não, eu não vou falar não, ele é que tem que descobrir, ele é que tem que descobrir que eu não gostei. Não, minha irmã, às vezes o homem ele faz coisas ou deixa de fazer e acha que não magoou a esposa. Se você não disser a ele, se você não falar com ele, dificilmente ele vai cair a ficha, como se diz, e vai entender que ele errou. Então o casal, irmãos, tem que ter um canal de comunicação aberto para poder falar. Então, esse negócio de guardar rancor, ficar com raiz de amargura no coração, irmãos, só vai se autodestruir. Só vai se autodestruir, não dá certo. O versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mantenha um relacionamento baseado na verdade. Mantenha um relacionamento baseado na sinceridade, baseado na transparência, baseado na confiança. O casal é que tem transparência um com o outro, que confia um ao outro, irmãos, que só fala a verdade e que só anda na verdade, vai fortalecer os laços cada vez mais, vão enfincar raízes profundas que vão resistir, irmãos, aos vendavais do dia a dia. E o versículo 7 diz que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que nós devemos na igreja suportar uns aos outros em amor. E também no casamento, irmãos, o marido tem que suportar a mulher por amor. A mulher tem que suportar o marido por amor. Quando a pessoa casa, irmãos, não pode pensar apenas em si mesmo. Tem que pensar nos dois, tem que pensar na família. Não é mais eu, somos nós agora. Então, sujeitar-se, como diz aqui a palavra de Deus.
significa atitude voluntária de ceder, de cooperar, né, de tolerar um ao outro, de suportar o outro, de levar a carga um do outro. Ah, pastor, mas eu vou pedir a Deus, né, esse amor. Até hoje Deus não me deu ainda, só deu a fulano. Irmãos, esse amor deve ser desenvolvido. Um grande problema de muitos casais é que acham que amor é um mero sentimento. Amor, irmãos, não é um mero sentimento. Amor é um compromisso. Quando a Bíblia fala de amor, coloca o verbo tudo no imperativo, mandando fazer. Olha, você ame. Não diz assim, se você tiver a vontade, se você tiver afim, você ame. Se você sentir de amar, então ame. Não, a Bíblia manda amar. Manda amar. Então amor é um mandamento. Amor é um mandamento. Amor é um compromisso, não é um mero sentimento. A gente sabe, irmãos, quando o cônjuge ajuda, é mais fácil de amar. É mais fácil de suportar. Minha irmã, você quer ser amada pelo seu marido? Trate esse varão com todo respeito. Se você quer ser amada e cuidada pelo seu marido, trate ele com todo respeito, se sujeite à liderança dele, que ele vai se sentir cada vez mais estimulado a amar você e dar a vida dele por você. Então, irmãos, aquilo que você quer que faça com você, faça primeiro com o outro. Da mesma forma, meu irmão, se você quer que a sua esposa te respeite, se você quer que a sua esposa te considere, planta nesse jardim boa semente. Às vezes, irmãos, o marido passa o dia todinho, irmãos, sendo grosso com a mulher, falando chato com a mulher, não dá atenção à mulher, e diz isso, diz aquilo e daquilo outro. Aí quando é de noite, ela diz, meu amor, meu docinho de coco, ela vai ficar com raiva, com uma hipocrisia dessa. Porque o dia todinho só falando grosso com ela. Aí tem hora que ele está querendo alguma coisa, aí fica ali todo se desmanchando. Então, meu irmão, se você quer que a sua esposa seja uma bênção na sua vida, invista nela. Invista nela, plante boa semente nesse jardim, aduba, rega, que vai dar bons frutos e você vai colher bênção no seu casamento. Então, amor não é um mero sentimento, mas é uma obrigação de todos nós, é um compromisso de todos nós e que devemos também aprender, é algo que devemos aprender. E o amor, irmãos, não se acaba. O amor, ele às vezes, como eu disse, dá mais trabalho, né, da gente suportar um ao outro, de amar o outro, mas, irmãos, não se acaba. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6 e 7, a Bíblia diz que o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. O verdadeiro amor, irmãos, ele é forte como a morte, são como brasas ardentes. E diz o versículo 7, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Que Deus ajude, irmãos, os casais aqui presentes nesta noite. Que Deus abençoe os casais que nos assistem, que nos ouvem pelo sistema de comunicação da nossa igreja aqui em Ipanema. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, reflita na palavra de Deus. Faça uma avaliação, aproveite esse encontro de casais, aproveite este evento na igreja para fazer uma avaliação diante de Deus, sob a luz da palavra do Senhor. Se você está sendo uma boa esposa, se você está sendo um bom marido, porque isso, irmãos, é fundamental para a vida espiritual do casal e da família. Inclusive lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que se o marido for um péssimo marido, se ele for ruim para a esposa, se ele não tratar bem a sua esposa, a Bíblia diz que Deus não vai ouvir as orações dele. 1 Pedro 3 e 7 diz, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra,
como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Faça esta avaliação, aproveite esta oportunidade que Deus está dando, esse seminário, irmãos, que tem sido programado pela igreja aqui nesta semana. Ele é bênção para as nossas famílias, ele é bênção para você, te dá uma oportunidade de você fazer uma reflexão. Pergunte a Deus e pergunte também ao seu cônjuge: será que eu estou sendo um bom esposo? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou cumprindo o meu papel direitinho? Porque quando você cumpre o seu papel direitinho, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do seu cônjuge, que porventura também esteja falha em alguma coisa, e ela também vai cumprir o papel dela, ele também vai cumprir o papel dele, as coisas vão se ajustando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, o diabo vai sendo envergonhado, irmãos, e a família vai sendo abençoada. Que Deus ajude a todos nós. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé neste momento, e eu quero fazer uma oração por todas as famílias aqui presentes nesta noite. É para que Deus esteja ajudando, que Deus esteja abençoando. Não existe família perfeita, não existe, irmãos, marido perfeito, não existe esposa perfeita. Todos nós somos como que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Estamos sendo trabalhados pelo Senhor. E a palavra de Deus é o prumo, a palavra de Deus, irmãos, é a régua, é a bússola que orienta os casais na vontade do Senhor. E vamos orar a Deus neste momento, e aproveite esta oportunidade, peça perdão a Deus pelas suas falhas, peça perdão a Deus, meu irmão, se você não tem sido um bom marido, peça perdão a Deus se você não tem feito a sua parte, como orienta a palavra de Deus. Da mesma forma, minha irmã, peça perdão a Deus neste momento, só aí entre você e Deus, na sua oração com o Senhor, né? Se você não tem sido uma boa esposa, e depois procure o seu cônjuge para conversar, procure o seu cônjuge para se entender, pedir perdão um ao outro, lê juntos o livro de Cantares de Salomão, e deixa Deus operar, e o fogo vai cair no casamento de vocês. Amado Deus, Pai querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor amado, pelos nossos filhos, pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor amado, pela orientação da tua palavra. Estamos aqui nesta noite diante do Senhor. Estamos aqui, Senhor, como que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Queremos neste momento, ó Pai, nos quebrar diante de Ti, nos quebrar em Tuas mãos, ó Pai, e suplicar ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, que o Senhor esteja nos dando entendimento, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, ó Pai, para que possamos, meu Deus, cumprir o nosso papel no casamento, para que nós possamos fazer a Tua vontade, para que o nosso casamento, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome, e que seja a bênção, meu Deus, para a vida de outras pessoas, para os nossos filhos. Tem misericórdia das esposas, ajude as esposas, abençoe, Senhor, aquelas esposas que têm dificuldade de reconhecer a liderança do seu marido. Tem misericórdia daquelas esposas, ó Pai, que sente a tentação direto, ó Pai amado, de desrespeitar o seu marido. Meu Deus, repreende este mal, repreende este sentimento, dá força à tua serva, dá força à tua filha, dê graça a ela, meu Pai, para que ela possa resistir a esta tentação, ó Deus, e possa cumprir a tua palavra na vida dela. Tem misericórdia, meu Deus, daquele marido, ó Pai, que muitas vezes é tentado a ser grosso com a sua esposa, que muitas vezes é tentado, ó Deus, a não amar a sua esposa como o Senhor amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ajude ele, ó Pai, dê sabedoria a ele, dê entendimento
respeito a ele. Muda a mentalidade deste varão, ó Deus, para que ele compreenda qual é a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor esteja trazendo ajustamento entre os casais. Repreende todo mal, repreende todo espírito de adultério, repreende todo espírito de divórcio, repreende toda ação maligna contra os casais, ó Pai, para separar as famílias. Tem misericórdia, guarda nossos filhos, guarda nossas famílias, guarda, Senhor, nosso casamento. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Pai, para que possamos fazer a tua vontade. Meu Deus, meu Senhor, abençoe cada vez mais o departamento de família desta igreja, os casais desta igreja, ó Pai, a todos nós, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.